Assembleia exerce sua função legislativa por meio de proposições. Elas podem ser de iniciativa popular, de um ou vários deputados, das comissões parlamentares, da mesa diretora, do governador do estado, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. A Constituição Federal é ela que dita as regras gerais de processo legislativo para todos os parlamentos. Emendas à Constituição, projetos de lei complementar, de leis ordinárias, em Brasília, leis delegadas e medidas provisórias e mais. Isso não tem no Estado do Espírito Santo, mas poderia ter. E mais, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução. Essas são as proposições previstas na Constituição Federal. Nos regimentos internos, as casas legislativas acrescentam ainda aí pareceres, requerimentos e, mais ultimamente, indicações. Entre as proposições estão o projeto de resolução, de decreto legislativo, de lei e de lei complementar. O projeto de resolução trata de assuntos ligados ao funcionamento interno da Casa. Ele também é utilizado quando o parlamento precisa se pronunciar sobre assuntos específicos, como a perda de mandato de deputado. Já os projetos de decreto legislativo regulam matérias de competência exclusiva do parlamento. O julgamento das contas do governador e a autorização para ele ausentar-se do país, por exemplo, são feitos por meio de decreto. Os projetos de lei regulam as matérias de competência do Legislativo. Depois de aprovados em plenário, eles são submetidos ao governador do estado para sanção. Os projetos de lei complementar alteram ou complementam legislação existente. A tramitação é diferente para cada tipo de norma. Leis complementares e ordinárias, basicamente, têm a mesma tramitação dentro do parlamento. Só a diferença é que lei complementar depende de um quórum de maioria absoluta, ou seja, mais um ponto a mais do que a metade dos parlamentares para aprová-la. Para aprová-la, não é só estarem presentes no parlamento, no plenário, no momento da votação. E leis ordinárias de maioria simples ou relativa, que, estando presentes numa certa quantidade, a maioria destes presentes aprova. Os deputados estaduais podem propor alterações na Constituição Estadual por meio de PEC, proposta de emenda à Constituição. A matéria pode acrescentar, modificar ou suprimir trechos do texto constitucional. Emenda proposição acessória a proposições principais. Tem um projeto de lei, por exemplo, que tem 8 artigos e o parlamentar entende que o assunto tratado naquele projeto de lei deva ser aumentado ou diminuído, né, ou alterado, porque para ficar perfeito, ou para ficar melhor, a norma ficar melhor escrita. Daí que é a necessidade das emendas, para retirar, extrair do texto do projeto de lei alguma parte, emenda supressiva, porque suprime, retira. Para aumentar, acrescentar ao texto algum texto novo necessário, texto auxiliar necessário, emenda aditiva, que adiciona ao texto. Emenda substitutiva. No parlamento, emenda substitutiva tem outra denominação de substitutivo, ou seja, substitui tanto o texto que troca praticamente ele por outro. Tá? As emendas principais, básicas, são essas. Existe ainda a emenda de redação, que é uma emenda só para corrigir uma expressão que foi redigida com incorreção, emenda, ainda subemenda a emenda. Às vezes um parlamentar faz uma emenda, o outro entende que aquela emenda daquele parlamentar precisa ser melhorada ainda mais. Aí chama de subemenda e assim vai.